Bom, a primeira coisa, antes que eu esqueça, eu preciso trazer um pedido, uma informação que o Alexandre solicitou que eu trouxesse para vocês, para relembrá-los que ele vai passar as próximas etapas para aqueles que tiverem participado ao vivo nesse encontro ou estiverem assistido à gravação. Então, ele pede, né, que tenhamos participado dessa conferência de hoje para poder ele liberar os próximos acessos. Bom, então, primeiramente, é uma alegria enorme poder encontrar pessoas que estejam afinadas com um tipo de conhecimento específico, que é um conhecimento gnóstico, que é um conhecimento de transformação, na verdade, vai além de transformação, é um conhecimento de revolução, porque é um conhecimento que leva o indivíduo a transformar desde o seu interior, né? Porque a única mudança possível é aquela que acontece parte de dentro de nós. Não existe outra mudança consistente no mundo que não seja a mudança interior. E o conhecimento gnóstico é um conhecimento que leva o iniciado a essa busca, essa transformação constante, de melhorar a si mesmo, de transcender as suas próprias debilidades, os seus medos, as suas fobias, os seus traumas, as suas conceituações que tenha sobre si mesmo, sobre o mundo, todas as teorias, tudo isso o conhecimento gnóstico vai nos levando pouco a pouco a transcender, a ir além dessas coisas. Para quê? Para que nos tornemos pessoas melhores, indivíduos melhores, para que pouco a pouco possamos ir expressando a vontade, a luz, a sabedoria, ou seja, os valores do que a gente realmente é. O que a gente realmente é o nosso ser. Tudo que nós estamos sendo é temporal, é filho de um tempo, é filho de um espaço, é uma personalidade que nós criamos para lidar no mundo. Mas o que nós realmente somos é essa potência criadora que é o nosso ser, que se encontra dentro de nós. Isso é a nossa verdadeira natureza. E o conhecimento gnóstico é o que leva o indivíduo a transcender tudo aquilo que não é, eliminar tudo aquilo que não é por meio de um trabalho psicológico sobre si mesmo, para que aquilo que é brote, para que aquilo que é realmente ganhe vida, rompa as barreiras e vá em busca do sol, assim como uma planta, né? Que a gente põe a semente, nós somos como essa semente, né? Que é posta na terra. E que essa semente precisa romper primeiro as suas barreiras, as suas camadas, né? Para que aquele potencial que tem dentro da semente, que a gente não pode ver com o olho nu, ele não está, ele é um potencial, ele possa romper as suas próprias cascas, e ao romper as suas próprias cascas, possa ir contra toda aquela matéria, tudo que está em sua volta, que a terra é a matéria em decomposição. Então, a semente, ela tem que brotar, aquele potencial, na verdade, que está dentro da semente, ele tem que ressurgir em meio àquilo tudo que está indo num outro sentido, a decomposição, e ali surge a vida. Né, numa potência criadora de ir em busca da luz, em busca do sol, de crescer e um dia dar os seus frutos, né? Assim é a vida e assim somos nós. Somos aqueles buscadores que estão em busca de encontrar essa luz, essa sabedoria, esse conhecimento que nos leva a isso, a fazer esse mesmo processo que a planta, romper tudo que precisa romper, que está em nossa volta para ir em busca dessa luz, e essa luz é a sabedoria. A felicidade, a paz, são todos os atributos do nosso ser. Bom, por todas essas coisas, né, que torna legítimo a nossa alegria, a nossa felicidade, em poder encontrar pessoas como vocês que estão aqui para falarmos sobre gnoses. Para nós é uma grande oportunidade, é uma oportunidade única poder encontrar pessoas que num mundo onde os valores estão de hoje em dia estão bastante transfigurados, onde os interesses estão descompostos, né, na humanidade da forma que está de hoje, né? Hoje em dia as coisas estão os valores foram invertidos, né? E aí encontrarmos pessoas que num domingo, onde poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui dedicando um tempo para estudar sobre si mesmos, para adquirir um conhecimento gnóstico, isso é realmente de uma relevância única. Não tenham dúvidas de que ao estar fazendo esse sacrifício de aqui estarem, ao estarem buscando isso,
não tenham dúvidas de que muita coisa nos mundos interiores acontece na vida de vocês. Porque, diferente de 8 bilhões de pessoas, estamos aqui nós falando desse conhecimento que é o autêntico conhecimento, que é o único conhecimento duradouro, e como nós falamos ali no WhatsApp, na mensagem que colocamos, hoje especialmente vamos falar do tipo de conhecimento que é o único que leva à cristificação. Não existe outra coisa no planeta, no universo, que leve à cristificação que não seja o que nós vamos falar hoje. Esse tipo de conhecimento que nós nos propomos a estudar hoje é um conhecimento que sempre foi velado. Na história da humanidade, sempre esteve nas entrelinhas dos textos sagrados, sempre esteve na parte esotérica dos ensinamentos dos grandes mestres. Não sei se vocês sabem, mas toda a tradição autêntica, né, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e assim por diante, toda ela pertence a duas vertentes de ensinamento. Uma vertente exotérica, com X, que quer dizer fora, pública, um ensinamento público. Vamos pegar como exemplo algo que todos nós conhecemos, Jesus, o Cristo. Toda a passagem dele tem ensinamentos que são públicos, por isso ele ensinava por parábolas. Porém, no entanto, existiam alguns discípulos mais próximos dele, mais avançados, mais familiarizados com o ensinamento que o Mestre Jesus trazia, aos quais ele ensinava sem ser por parábolas, diretamente. Ele entregava para eles os mistérios. E vocês conhecem muito bem uma passagem, né, onde fala exatamente sobre isso, onde um discípulo chega para o Mestre Jesus e pergunta por que para eles fala por parábolas e para nós nos fala todas as coisas. Então ele explica, né, que a eles que quem tem olhos para ver, que vejam, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Porque eles não tinham ouvidos para ouvir, não tinham olhos para ver. Por isso era dado a nível público, um nível geral, né? Para que um dia eles se preparassem para talvez um dia terem a capacidade de chegar ao nível de receber o ensinamento esotérico que aqueles discípulos mais próximos recebiam. Então, esse assunto que nós vamos falar hoje, a transmutação sexual, é um assunto que está totalmente dentro dessa parte esotérica. O sexo, como vocês sabem, todos nós sabemos, nos dias de hoje está totalmente degenerado, no sentido de como se olha para isso, a arte, né, o que deveria ser a arte hoje em dia está totalmente, cada vez degenerando mais o sexo, né, tornando isso algo, quando não totalmente degenerativo, algo como um puritanismo, tornando isso como um pecado, algo feio. Quase todos nós temos questões, traumas ou coisas relacionadas ao sexo justamente por causa da cultura atual que nos impregna dessas coisas. Por quê? Porque se sabe inconscientemente que esse é a maior potência, a maior energia, não existe nada nesse universo que seja mais poderoso do que a potência sexual. E essa potência sexual todos nós temos essa energia criadora do universo. Não sei se você sabe, mas eu vou me permitir fazer uma reflexão com vocês, rapidamente sobre isso. Tudo que existe na natureza é um átomo, né? Composto por, até onde a gente conhece, né? Pode ser que daqui a pouco você descubra que seja menor ainda que um átomo. Mas até onde a gente sabe, tudo é formado por átomo. Tudo, absolutamente tudo que existe, até o ar que sopra tem átomos, né? É formado por átomos. E o átomo ele é formado por matéria, energia e consciência. É esse trio, né? E esse trio ele forma tudo que existe no universo. E todas as coisas que existem, elas existem em função de duas polaridades, duas energias. Não existem outras polaridades, existe apenas duas, uma positiva e uma negativa, uma masculina e uma feminina, uma preta e uma branca, vamos dizer assim. São exemplos. Não existe uma terceira polaridade, não existe uma meia polaridade de um ou de outro, existe a positiva e existe a negativa. Porém, existe uma neutra, que não é nenhuma dessas duas polaridades. E essa força neutra é a força de atração dessas duas polaridades, do positivo e negativo. Então, todas as trocas de elétrons entre os átomos para formar tudo, absolutamente tudo que pode existir no universo,
todas essas trocas elas se dão por meio dessa força de atração, que é a força neutra, que faz com que o positivo e o negativo se atraiam. Vamos falar de uma forma mais simples. Toda a vida que existe, toda planta, todo animal, todo ser humano que existe, somente existe, obviamente, porque houve um ato sexual. Houve uma atração entre duas polaridades. E no caso do humano, um homem e uma mulher se atraíram sexualmente, se uniram sexualmente, houve a concepção, a união do espermatozoide com o óvulo, e ali começou a se formar um novo indivíduo. A planta é assim, o animal é assim. Então, tudo no universo somente existe por meio dessa força que atrai os dois polos. E essa força é a força sexual. É a força que está dentro de nós. Então, vejam, se tudo que existe no universo inteiro só existe porque uma força neutra, que é uma força sexual, que atrai os dois polos positivo e negativo, que atrai positivo e negativo, tudo que existe foi por meio disso. Então, quer dizer que a criação, quando se fala que Deus criou o universo, a criação se deu por meio de algo sexual, um ato sexual, porque é o ato sexual que cria. Então, todo o universo, toda a criação, ela se deu por meio de um ato sexual. Falando de uma forma, né, um pouco metafórica, um pouco simbólica e um pouco filosófica. Mas é justamente isso. É exatamente isso. Então, por isso que a maior potência, o maior poder existente no universo está na nossa energia sexual. Que louco, né? A gente compreender, pouco a pouco nós vamos nos aproximando um pouco mais, entendendo um pouco mais isso. Tem uma passagem bíblica que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E aí, obviamente, se tece muitas teorias sobre isso, né? Cada um interpreta de uma forma, mas a nossa interpretação gnóstica é a seguinte: se a criação, como nós falávamos, se dá por meio dessa atração entre as duas energias existentes, positivo e negativo, que cria todo o universo, então quer dizer que o poder de criação está na energia sexual. Então, a verdade é que a nossa semelhança a Deus é o poder de criar, já que nós temos em nós esse poder de criar, esse poder da criação, que é energia sexual. Não existe nenhuma bomba atômica, nada no universo que seja mais potente do que essa energia. Por quê? Porque nada, a ciência não conseguiu criar o que dentro do nosso organismo existe, criar a vida. Se pode criar robôs, pode criar inteligências de todos os tipos, em todas as áreas, impressionantes, porém a vida, a consciência, jamais poderá ser criada dessa forma. Né? Ela é um mistério que se expressa de uma forma que não tem uma forma matemática, vamos dizer assim, de recriar isso que não seja por meio desse próprio mistério. Né? E esse mistério que nós estamos falando está muito relacionado ao sexo, à transmutação da nossa energia sexual. Bom, pouco a pouco vamos entendendo isso. Deixa eu ver, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Permito-me compartilhar um infográfico. Está aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu ver aqui, peraí, um segundo. Só arrumar aqui. Tá. Vocês estão vendo aí, né? Bom, então, como assim? Né, isso tudo que a gente falou até agora, como assim? Né? É porque essa energia, ela existe dentro de nós, todo esse potencial, nós estamos falando como potencial, exatamente. Ele não é, mas existe todos os elementos para que seja. Deixa eu só eu me lembrei que tinha um texto aqui no chat, só um momento. Vamos ver, Aldo falou, paz inicial, tá. Davi falou, há quem diga que a ativação da Kundalini é semelhante ou é mesmo igual a um orgasmo. A energia sexual e a vital são completamente na criação, no meu ponto de vista, são completamente na criação. Complementares.
Não, na verdade, isso existe, é muito popular falar-se hoje em dia sobre Kundalini, já vi até workshop de ativação de Kundalini de final de semana, isso nada é as maiores besteiras que existem, fujam dessas coisas, tá? Tudo que você fala é que nem dizer que esoterismo é Wicca, né? Esoterismo não tem nada a ver com isso. Levou a palavra esoterismo como algo banal, algo completamente superficial. E a mesma coisa sobre Kundalini. Se fala muito sobre isso, tem muita gente que não faz ideia o que é, não tem a mínima noção do que é Kundalini, dando curso sobre isso. Então, fujam dessas coisas, essa conceituação aqui, ela não está bem correta, tá? Nós vamos tratar de entender um pouco melhor isso, porque não dizendo que a gente sabe mais que os outros, mas nós mantemos o ensinamento puro e cristalino, real, autêntico, né? Os ensinamentos sobre a Kundalini, sobre esse fogo sagrado que existe dentro de nós. Vamos falar um pouco sobre isso. Na sequência, acredito que vai ficar mais claro. Bom, como dizia, esse poder criador ele existe como potencial, como uma possibilidade de vir a ser, porque ele existe dentro de nós de uma forma ainda não pronta. Nós precisamos criá-la. E para nós criarmos esse potencial, nós precisamos trabalhar com essa energia criadora, que é a energia sexual. Para trabalhar com essa energia, o que nós buscamos é a transmutação dessa energia. Eu vou passar aqui, porque eu vou falar sobre isso, eu vou passar aqui para um lado, que é isso aqui. Ó. Primeiro eu vou mostrar isso aqui para vocês. A transmutação da energia é o ato de pegar a nossa energia criadora e mudar mudar o estado dela, mudar ela para outra coisa. Ou seja, a nossa energia criadora, no caso do homem, né, como todos nós sabemos, ela está na matéria, na expressão física dela como esperma, né? Então, ali, vamos falar desse exemplo, desse caso. Né? O que consiste a transmutação da energia sexual? Vamos falar no caso do esperma. É que esse esperma que está se expressando no tridimensional, na matéria, como físico, como algo bruto, algo palpável na terceira dimensão, em que ele se transforme em outro estado, num estado energético, em que aquilo deixe de existir e mude. Os seus átomos, é como se os átomos mudassem a vibração a um ponto em que deixasse de existir no físico e passasse a existir nas dimensões superiores. É isso, você sabe, né? Que para uma coisa deixar de existir no físico, ela tem que só que mudar a frequência vibratória das partículas, dos átomos ali, e mudar a um ponto em que entra numa vibração que não é perceptível pelos olhos, pelo olfato, pelo tato, né? A gente percebe coisas que estão numa faixa de frequência específica, mas se qualquer coisa, uma mesa, um celular, qualquer coisa, mudar a sua vibração a um nível de vibração além do que os nossos sentidos táteis podem perceber, isso entra uma outra dimensão. Então, a transmutação da nossa energia sexual é a mudança para outro estado, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com essa energia criadora na intenção de mudar ela, de transformar algo que era bruto, que é físico, em algo superior, em algo transcendente, em algo energético. Tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje. A gente não vai falar muitas coisas, a gente vai falar da forma mais simples, da forma mais palpável, porque o verdadeiro conhecimento sobre isso só se vai ter na própria prática, tornando isso vivo, praticando a alquimia sexual. Bom, o nosso interesse é esse, é aprender a transmutar nossa energia sexual. Deixa eu trazer um ponto aqui para vocês do porquê isso. Deixa eu ver aqui, eu vou falar dessa parte aqui. Como que se trabalha com a transmutação da energia sexual? Como todos nós sabemos, todos aqui somos adultos, vamos falar exatamente como as coisas são. No encontro sexual entre duas pessoas, né, as duas pessoas se encontram, naturalmente elas vão começar
Perdão, é que chegando umas pessoas aqui, eu ouvi um pouco. Então, duas pessoas, quando elas se encontram no ato sexual, um casal, se beijam, se abraçam, se encontram, têm as suas carícias e o fogo entre os dois vai se elevando, né? O magnetismo entre os dois, a atração entre os dois, a conexão entre os dois vai aumentando, aumentando, aumentando. Eles começam o seu momento íntimo, a sua prática sexual, até que chegam em um ponto, em um ápice, em um nível em que há o orgasmo, a perda da energia sexual. E o que acontece depois disso? Com todo mundo. Toda aquela potência, aquela força que existe entre os dois, aquele magnetismo, ele cai. É natural para todos. Pode ser, e é óbvio, né, que algumas pessoas possam retomar isso em um determinado tempo, em um determinado período. No entanto, é inegável que toda aquela força, aquele magnetismo, aquela busca que um tinha pelo outro, ela cai, ela baixa, ela perde, né? Antes de chegar nesse ponto do orgasmo, os dois se buscam, os dois estão querendo, os dois estão nesse encontro, nesse magnetismo impressionante, transcendente. Porém, quando perde, aquilo morre, aquilo cai, é como atirar um balde de água fria. Né? É assim, né? Com todo mundo, certo? Isso é natural, é assim que funciona. No entanto, o que nós estamos ensinando aqui é uma prática transcendente, que vai muito além disso. E vejam, a prática que nós estamos ensinando, ela consiste em o casal se encontra, se busca, se beija, se abraça, tem as suas carícias, tem a sua intimidade desse casal e chega num ponto, antes de chegar nesse momento de perda, de chegar nesse momento de orgasmo, antes de chegar lá, o casal refreia um pouco o impulso, diminui um pouco e se mantém sem perder energia sexual, sem chegar nesse orgasmo de perda, de derrame, de espasmo. A intenção é não chegar nisso. É chegar muito próximo, mas não passar essa linha. Por quê? Porque ao continuar, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, vejam que o casal, em vez de chegar aqui, ó, na situação que nós falamos no início, chegar ali e perder tudo, em vez de perder tudo, o casal continua. Continua muito em cima, com muita força entre os dois, com muita conexão, com uma magia entre os dois, mas eles não perdem aquilo. Eles mantêm aquele magnetismo. Eles protegem aquele magnetismo para que eles nunca percam. Vejam, o que acontece aqui? Duas pessoas se encontram para chegar aqui próximo, só que elas perdem. Elas jogam fora tudo aquilo que eles estavam buscando, tudo aquilo que eles criaram por essa união entre os dois. E vejam, isso aqui que a gente está falando é uma união que só existe entre dois polos, positivo e negativo. Essa força, esse tipo de força que nós estamos falando, não existe, ela não acontece, ela não é natural de dois polos iguais, é positivo com positivo e negativo com negativo. É preciso que seja essa força entre positivo e negativo para que elas se atraem, elas se busquem. Né? O positivo, ele busca o negativo para se complementar. Ele não é completo sem o negativo, e o inverso é a mesma coisa. Então, o casal que pratica alquimia sexual, esse casal mantém vivo, protegido, mantém aceso o fogo entre os dois, porque eles nunca perdem. Essa é a diferença. Vejam como é muito claro, né? Eu acredito que para todos nós aqui, adultos, todos nós já temos mais de 18 anos, todos nós sabemos do que estamos falando aqui e faz sentido, é real. Aquele casal que não perde a energia mantém vivo esse fogo que há entre os dois, essa busca que um tem pelo outro. Né? E vejam, aqui nós não estamos falando de não ter prazer, não, pelo contrário, nós estamos falando de ter muito mais prazer, de ter um prazer prolongado, muito maior, muitas vezes. Ou seja, né? Porque, veja, a pessoa nessa forma gráfica, me perdoe transformar em um gráfico, algo que não poderia ser transformado num gráfico, algo muito potente, algo interior, mas apenas a nível didático, né? Vejam que o quanto é curto, o quanto é pequeno, o quanto é uma migalha do real poder que alguém poderia alcançar por meio da prática sexual, chegar até aqui no orgasmo e perder tudo. Vejam quanto é maior
o quanto é mais potente um casal seguir nessa prática por muito mais tempo. Os casais que praticam alquimia sexual, é comum que se dure horas numa prática, numa união entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque eles não perdem energia, eles seguem flutuando nesse prazer, nesse êxtase, que é divino e é sexual ao mesmo tempo, porque o casal que entra nisso, é comum terem visões, terem muitas coisas, por quê? Porque estão no ápice, estão numa coisa transcendente, sem dúvida alguma se amando, se adorando um ao outro. E não tem nada mais poderoso, não existe nada mais poderoso para manter o amor entre um casal, para manter a união entre um casal, do que a prática alquímica sexual, que consiste na não perda da energia. Então vejam, é disso que nós estamos falando. Todo o mistério de todas as tradições iniciáticas, de toda a história da humanidade, repousa sobre esse ensinamento que nós estamos falando aqui agora. A prática do sexo sem a perda da energia sexual. É isso. Não tem muita firula, não tem muito mistério. Basicamente é isso. Aquele que deseja entrar nessa senda iniciática, que deseje buscar a transmutação dessa energia criadora, pouco a pouco vai conhecer. Não tem muito mistério. É isso. É fazer a prática sexual com seu parceiro, com a sua parceira, sem perder a energia. Com o tempo, né, vai aprimorando, vai melhorando, vai entendendo como funciona, vai desenvolvendo as suas percepções e vai compreendendo junto com o casal vai criando ali junto um com o outro, né, a sua forma, né, algo que é particular. Mas nós vamos falar alguns detalhes pequenos aqui que podem ser importantes para quem está começando, né, já saber, que é o seguinte. Bom, antes disso, dúvidas? Alguém acha que é loucura tudo isso que a gente está falando, não faz sentido, que viagem, não tem nada a ver, ou faz sentido, é legal, eu já sentia isso, não conhecia, já sentia. Como é que é? Vai lá, Geraldo. Temos um profeta entre nós. Oi, boa tarde aqui no Brasil. Eu só queria que o senhor me explicasse uma coisa. É, eu, eu, durante a minha vida toda, é, via uma pessoa no universo, ou seja, uma pessoa eu via espiritualmente, não fisicamente, no universo. E depois de longos anos, décadas, eu encontrei ela fisicamente, e essa pessoa conseguiu me realizar tudo que o senhor está falando. Tem explicação isso ou não? Eu acho que o senhor sabe melhor me explicar, porque o senhor é que está vivendo, né? O que eu posso imaginar? Uma coisa, uma alma gêmea, um amor, um reencontro, algo assim que eu imagino, mas não posso afirmar que é, mas provavelmente sim. Talvez o senhor que está vivendo isso possa nos explicar bem melhor, né? Com mais riqueza de detalhes. Alguém mais? Está fazendo sentido para vocês? O que nós estamos falando até então? Boa tarde. Olha, no meu caso é a primeira vez que estou a ouvir falar desta forma. Pronto, assisti ao vídeo que vocês tinham enviado para nós vermos. É assim, honestamente estou a processar, estou a tentar perceber Sim. melhor, não é? Mas acho que até faz sentido, mas isto lá está. Agora convém também ir processando, ir integrando, tentar perceber melhor, porque de facto sempre ouvi o contrário, não é? Mas pronto, estamos sempre a aprender, estamos sempre aqui a desenvolver outras ideias. Sim. Eu só gostava de, pronto, não sei, pronto, a aula ainda vai continuar, eu ainda vou aguardar, estou só a manifestar que de facto ainda não tinha ouvido falar nesta perspectiva, a não ser vocês, mas tentar aqui perceber melhor, porque de facto, como é uma situação, pelo menos para mim, completamente nova, pronto, tentar perceber depois na prática, digamos assim. Mas isto, Exatamente. pronto, isto depois é pessoal, é uma situação mais pessoal. Pronto, Sim. não tenho muito mais a acrescentar, se mais alguém quiser falar, já dei aqui a minha opinião. Obrigada. Muito obrigado, Ana.
É assim, veja que nós não estamos falando, de um puritanismo, não estamos falando de algo de que não seja prazeroso, de que seja algo. O sexo para nós é a coisa mais potente que existe, é a coisa mais sagrada que existe, é o caminho, é a porta de entrada no paraíso. Então a gente tem isso como a coisa mais sagrada que existe, mas porque é sagrado não é porque é sagrado que é intocável. Ao contrário, o buscador, o verdadeiro iniciado, e aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo grande mestre, todo sábio que chegou a essa altura, nunca poderia ter chegado senão por meio disso. Não existe outra maneira. Jesus, o Cristo e todos os outros mestres que nós já ouvimos falar, todos eles trilharam essa senda de transmutação da energia criadora para preparar-se para exercer essa missão. Seria impossível um mestre Jesus, o Cristo, fazer todos os grandes feitos sem ter passado por essa trajetória de transmutação da energia criadora. É óbvio, como nós falávamos, que esses tipos de mistérios compõem aquelas coisas que estão dentro do esoterismo, dessa parte mais velada, dessa parte mais interna, para alguns seletos, alguns preparados para ter esse tipo de conhecimento. Portanto, isso não é público, não é algo público que as grandes massas conhecem, o que Jesus foi casado, que Jesus praticava alquimia sexual. Quase ninguém sabe disso, mas aqueles que preservam o ensinamento puro, cristalino, autêntico, como ele sempre foi, são eles os gnósticos, esses sabem que sim, o mestre Jesus praticava alquimia sexual, ele tinha sua esposa, sua parceira, ele tinha ali aquela mulher sagrada com qual ele sempre praticou a alquimia sexual. E foi algo que ele sempre ensinou, porém, no entanto, de forma velada, de forma que somente aqueles que tinham a chave poderiam interpretar. Né? A Bíblia Sagrada, por exemplo, está recheada de passagens falando exatamente disso. Está o tempo todo tornando claro, vívido, esses mistérios que nós estamos falando aqui agora. No entanto, nem todos nós temos essas chaves para interpretar. E muitas vezes, lamentavelmente, interpretamos de forma literal a letra morta, né? São tantas as passagens, né, que falam sobre isso. Vamos lá. Vamos falar de uma coisa. Moisés. Todo mundo sabe que Moisés tem aquela passagem que para libertar o povo do Egito, pega o seu cajado, põe o seu cajado no Mar Vermelho, as águas se abrem e o povo passa pelo meio dessas águas que Moisés abre, né? Também todo mundo sabe que Moisés pegou a sua espada, cravou na rocha bruta e dessa rocha vertia água que matou a sede de todos, e todos nunca mais voltaram a ter sede. Do que está falando? Será que é literal? Eu já ouvi falar que já, assim, algumas pessoas de outras religiões interpretam isso tão literalmente que conseguem encontrar vestígios de que, de fato, Moisés colocou o seu cajado no mar e o mar abriu e as pessoas passaram por ali. No entanto, isso é uma forma pobre de interpretar, com todo respeito, completamente pobre. Por que viria Jesus, o grande mestre, o mestre dos mestres, o qual seu ensinamento perdura pela eternidade, porque ele viria fazer uma mágica, um truque de mágica de caminhar sobre as águas, que qualquer mágico barato aí numa rua faz a troco de moedas? Por que ele faria esse tipo de coisa? Na verdade, todas essas passagens elas estão levando a consciência para compreender um mistério que está nas entrelinhas disso que está sendo mostrado. Por exemplo, Jesus caminhar sobre as águas está mostrando o poder que ele tinha sobre as suas águas, que está representando o sexo, o poder, o domínio sobre si mesmo. Tanto que ele poderia caminhar sobre as águas sem se afundar. Tem aquela passagem lá de Pedro, né? Que ele teve uma recaída e ele ia cair, Jesus salvou, deu a mão para ele e salvou ele. Voltando lá ao caso de Moisés, que abriu as águas, aquilo lá, meus amigos, é um mistério, são parábolas, né, para contar que, na verdade, Moisés,
com o seu cajado, que tem uma ligação, tem um simbolismo sexual, abriu as águas, ou seja, as águas limpas, as águas puras, cristalinas, das águas sujas, sanguinolentas, ruins, separou, e no meio daquela separação, ou seja, do ensinamento que ele entregou para o povo podeu chegar à sua liberação, escapar da escravidão, escapar do aprisionamento e encontrar, então, a liberdade. Então, são esses os símbolos. Quando Moisés pega a sua espada e crava na rocha, e dessa rocha verte água para entregar a todos, para matar a sede de todos, não está senão falando exatamente disso que nós estamos falando. Ele pega a sua espada, que é um símbolo maior dessa energia, da potência sexual, da transmutação alquímica, e quando ele crava na rocha, a rocha está simbolizando o que nós falávamos antes, a energia em modo bruto, físico ainda, que no caso do homem é o esperma. Então ele crava ali e dali brota essa água que mata a sede de todos. Ele está ensinando os mistérios alquímicos. Existem outras dezenas de passagens bíblicas, nós não vamos nos deter nisso agora, que estão falando exatamente desses mistérios, porém de forma velada, de forma esotérica, onde nós precisamos ter as chaves para poder entender o que está sendo ensinado. Obviamente, né, que muitos de nós, a humanidade, as grandes massas, vão interpretar isso literalmente ou vão direcionar isso aos seus interesses particulares. Mas, como falávamos, voltando aqui um pouco, o que nós estamos falando o tempo todo aqui não é de um puritanismo. Nós não estamos falando de não viver o sexo da sua forma mais intensa, mais potente que existe. O sexo, como nós falávamos, é o que nós temos como mais sagrado. E por ser sagrado, ele não deve, a gente não deve encará-lo como intocável, né? Como algumas outras tradições equivocadamente assim interpretam, né? Alguns sacerdotes de outras tradições se reservam, né? Se preservam de ir em encontro da coisa mais potente que existe, que é o sexo. São interpretações diferentes das nossas. Nós ficamos com aquilo que nos sempre foi ensinado para aqueles que estão mais próximos, para aqueles que estão aos pés do mestre, né? Aqueles ensinamentos que o mestre entregou para aqueles que tinham as chaves. Nós ficamos com esses ensinamentos. Então, nós estamos falando da transmutação da energia sexual. E vejam, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Exatamente isso aqui. Nós não estamos falando de desperdiçar a energia, de perder a energia, como nós falamos anteriormente, e nós não estamos falando de não usá-la. Nós estamos falando de transmutá-la. Esse é o equilíbrio. É isso que nós buscamos. Um encontro alquímico com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? E nesse encontro alquímico, nós procuramos a transcendência, a transformação, a transmutação dessa energia criadora, que ela mude de estado, de físico, de matéria, para energético. E aí, o que acontece? Por que a gente busca isso? Porque, vejam, vamos pegar aqui, vamos traçar uma linha de raciocínio. Se apenas um espermatozoide, que é minúsculo na nossa perspectiva, na régua da nossa perspectiva, é minúsculo, né? Ele tem o poder, quando ele se une com o óvulo, que também é minúsculo, né? São coisas muito pequenas. Quando esses dois se fusionam, ou seja, o masculino e o feminino, quando eles se encontram e se fundem, eles começam a criar uma terceira coisa, né? Que é uma vida, né? No caso do ser humano, um outro ser humano. E olha quanta coisa sofisticada, grandiosa que ele cria. Olha o sistema muscular, o sistema ósseo, o sistema vascular, o sistema... todos os sistemas que existem, né? Olha os neurônios, a capacidade, os pelos, a pele, a visão, a audição. Olha quanto é sofisticado um ser humano. E tudo isso é criado por apenas um espermatozoide e um óvulo. Não precisa de mais do que isso, é apenas isso. Olha o poder de criação sofisticada que tem em pequeníssimas coisas. Agora imagina, no caso do homem, eu estou me falando um pouco mais do homem porque é o que a gente tem um pouco mais de conhecimento, né?
Um homem, numa ejaculação, quando ele perde energia sexual, todos nós aprendemos isso na escola, ali se perde bilhões de espermatozoides. Agora imagina, se um espermatozoide tem o poder de criação tão grande, tão maravilhoso, tão sofisticado, agora imagina o que bilhões desses espermatozoides dentro do homem criando. O que será, qual será o limite para isso? O que será que você pode ser criado? E é isso que a gente busca, uma criação interior. Nós queremos nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores. E nós não temos outra forma se não for expressando as virtudes do nosso ser. Porém, as virtudes do nosso ser não podem ser expressas no mesmo lugar onde se expressa o medo, a luxúria, a vergonha, todos os traumas que nós temos, essa feiura que nós estamos revestidos pelo nosso ego. Nós precisamos criar uma estrutura interior que é capaz de receber a voltagem do nosso ser, de receber a luz do nosso ser. Imaginemos nós. Se Deus é todo omnipotência, onisciência, omnipresença, toda a luz, todo o poder, toda a sabedoria do universo inteiro se está contido em Deus, se nesse instante ele se fusionasse conosco, o que ia acontecer com nós? Nós viraríamos poeira, né? Nós não temos um corpo biológico capaz de expressar toda a voltagem, a luz, a força do nosso ser. Nós não temos uma mente capaz de processar todo o conhecimento que existe dentro de Deus. Nós não temos uma psicologia capaz de suportar a potência, a grandiosidade que é o nosso ser. Então, nós não temos como encarnar o ser como estamos. Um dia nós o encarnaremos, esse é o nosso destino. Porém, para podermos receber essa voltagem do ser, nós temos que nos preparar para isso. Ou seja, criar novos corpos internos, físico-internos. E, como nós falávamos aqui, essa prática da transmutação da energia criadora, ela faz com que essa energia que é capaz de criar, tanto fora como dentro, ela crie estruturas físicas, biológicas, químicas e internas, energéticas e espirituais, capazes de receber e processar e expressar a voltagem do nosso ser. Então é por isso que nós vamos despertando a nossa consciência pouco a pouco. É por isso que pouco a pouco, conforme nós vamos trabalhando sobre nós mesmos, despertando a nossa consciência como desdobramento disso, nós vamos despertando a clarividência, a clareaudiência e os demais sentidos internos. Porque se nesse instante nós nos abríssemos todas as nossas potências que nós temos como potencialidades, como explicávamos mais no início, nós não teríamos capacidade de lidar com isso. Então, nós temos que ir preparando pouco a pouco isso que hoje é um estábulo, é um lugar sujo, cheio de animais, ou seja, alegorias para o ego, para o medo, para a fobia, para o trauma, para todas essas coisas, para as conceituações que nós temos sobre nós mesmos. Isso não tem lugar para a expressão da luz. Opa, perdão pelo barulho, é um balão do aniversário do meu filho, que estava aqui e estourou agora. Não sei se vocês ouviram. Até eu me assustei. Bom, então nós estamos falando disso. Nós estamos falando desse poder criador que há na energia sexual, que há dentro de nós. É por isso que nós falávamos logo no início, enquanto introduzíamos o assunto, de que não existe outra coisa mais poderosa no universo do que a energia criadora. É por isso que isso é a coisa mais potente. É por isso que o poder sexual que existe dentro do homem e da mulher é o poder que nos assemelha a Deus. É isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. O poder de criar. É isso. Então, nós estamos falando exatamente desse ponto aqui. Da energia, da união sexual entre o homem e a mulher, para que estes, sabiamente refreando o desejo, dosando de forma sábia, inteligente, o fogo com o equilíbrio, podem ir transmutando a sua energia sexual criadora de modo a não perdê-la, mas sim canalizá-la para dentro de si mesmo e para cima, né? E aí, como falava lá no início,
como alguém citou aqui sobre Kundalini, que nós jogamos um balde de água fria, né, dizendo que esses workshops, essas coisas populares que tem na internet aí não tem absolutamente nada a ver com o que é Kundalini, é justamente por causa disso, porque primeiro, nós temos que preparar o nosso corpo, nosso corpo físico e nossos corpos internos para o ascenso dessa energia que chamamos de Kundalini, né? Dessa força universal que chamamos de Kundalini. Não é algo que nós vamos conseguir ascender a Kundalini quando começarmos essa prática. Na verdade, nós praticamos por muitos anos até chegar em uma determinada etapa iniciática, cumprindo alguns requisitos, inclusive da idade. Ninguém consegue ascender a Kundalini antes de chegar aos 33 anos. É preciso chegar a essa idade, eu não lembro agora se é 33 ou 35, até por uma maturidade dessa energia sexual, né? Ela não é capaz ainda de ascender o Kundalini. Nós não temos uma estrutura física e interna para que essa energia suba em nós, para que essa energia desperte em nós. Então, existe uma série de coisas que são verdadeiras, mas que ao longo do tempo, né, por meio da cultura degenerada dos dias atuais, foram se perdendo essas informações, foram se perdendo esses mistérios e, obviamente, foram se impregnando de coisas mundanas, de coisas passageiras, de coisas vãs, vazias, sem sentido algum. Então, minha sugestão é: fujam de todas essas coisas passageiras, essas coisas para ganhar like que existe na internet, e vão em busca da fonte autêntica, verdadeira, daquela fonte que sempre verte a essa água cristalina da sabedoria, que é, nos dias atuais, né, é a Gnosis. Não tem uma outra tradição no mundo hoje que preserve puro os ensinamentos crísticos como a Gnosis. Eu não estou querendo... Opa, peraí, desculpa, eu cliquei num lugar... Aqui, ok. Não estou querendo, entre aspas, puxar a brasa para o meu assado, porque eu sou gnóstico, mas eu estou falando as coisas como elas são, né? A gente pode procurar em outras coisas, podemos, está tudo bem, se nós temos esse tempo para perder com coisas que levam até parte do caminho. Tem muitas outras coisas no mundo que ajudam, obviamente, que vão fazer a pessoa se sentir melhor, sentir alegria, talvez se tornar até uma pessoa melhor. Porém, nada é duradouro, nada leva ao ápice, ao máximo dos máximos, que é um dia nos tornarmos Cristos. Alguém aqui pode até achar isso muito louco, e está tudo bem, né, de início, não compreender isso profundamente. No entanto, pouco a pouco, aquele que vai se aprofundando no conhecimento gnóstico vai compreendendo que nós buscamos um dia nos tornar como ele, como aquele que veio nos ensinar o caminho da cristificação. O que o Cristo veio fazer? Ele veio nos ensinar o caminho da cristificação. Então, é isso que nós buscamos. Nós somos seguidores do Cristo, não somente para pedir que nos ajude financeiramente ou que nos cure de uma doença ou qualquer outra coisa. Nós queremos seguir os seus passos, as suas pegadas que ele deixou no mundo quando veio em busca da redenção humana. E além de chegar até a cruz, onde ele foi morto e crucificado, nós queremos segui-lo além da cruz, porque nós sabemos que o Cristo, ele ressuscitou e seguiu ensinando por muitos anos os seus discípulos mais próximos. Nós somos estes que queremos segui-lo até o seu Calvário, até a cruz, e dali seguir os seus ensinamentos, seguir seguindo esse Cristo que está dentro de nós, e queremos alcançá-lo, um dia ser como ele. Bom, seguindo aqui, estávamos fugindo um pouquinho do assunto, aqui falávamos... aqui introduzimos, né, a prática sexual alquímica. E aqui eu vou trazer para vocês alguns pontos que inicialmente pode ser bastante importante para quem está começando, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui que eu consigo circular. Alguns reguladores do fogo, ou seja, quando o casal está unido sexualmente, nós sabemos que o movimento entre os dois, ele obviamente vai aumentar
o fogo sexual, vai aumentar o desejo, vai aumentar uma palavra, vou usar uma palavra mundana só para entender do que nós estamos falando, vai aumentar o tesão entre os dois, vai aumentar o magnetismo, a busca que um tem pelo outro naqueles instantes. Quando diminui o movimento, obviamente que aquilo baixa um pouco, estabiliza um pouco. Da mesma forma, a respiração. Quando os dois estão unidos sexualmente, se eles estão com a respiração intensa, o fogo sexual se aviva. É como você soprar o fogo, né? Soprar uma brasa. Se você coloca bastante ar nele, se você sopra ele, ele vai avivar o fogo. Se você diminui o ar, ele vai diminuir. Então, por que é importante conhecer isso? Porque nós não queremos avivar o fogo a um ponto de que ele passe da linha e nós percamos a energia sexual e nós cheguemos no orgasmo. Nós queremos manter um estado de êxtase sexual sem passar a linha, sem nunca perder essa energia sexual, mas nos manter nesse estado de conexão, de busca um pelo outro, de união sexual, sem perder energia. Então, nós podemos trabalhar com a respiração e com o movimento. Ou seja, quanto mais respiração e mais movimento, mais nós avivamos esse fogo dentro de nós, né? No casal, no ato sexual entre os dois. Se nós diminuirmos o movimento e a respiração, nós damos uma calmada naquele fogo, nós damos uma estabilizada nele, e quando nos sentimos seguros, quando estamos com ele estável, nós podemos avivar um pouco mais, manter estável agora num nível mais intenso, mais profundo, porque assim, não é porque nós não queremos perder energia sexual que tem que ser uma prática morna, sem fogo, sem desejo, ao contrário. Nós precisamos de muita intensidade, de muito fogo, de muita potência para poder lograr que, de fato, a energia seja transmutada. Porque essa energia, para que ela se transmute de verdade, ela precisa de fogo, ela precisa de intensidade. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do homem, os espermatozoides, eles se localizam, vão se localizar ali na prática sexual, na próstata, e com a intensidade do fogo, da intensidade do momento sexual, eles se chocam, esses espermatozoides, e se rompem. E de dentro deles brota a energia, essa coisa sublime que não se pode ver com os olhos, algo transcendente, que é a energia sexual que nós estamos transmutando. Então nós precisamos de intensidade, nós precisamos de contato sexual, precisamos do polo oposto para que nós, no caso do homem, precisa da mulher, e a mulher precisa do homem para poder chegar nesse ponto de que a parte física se rompa e se mude de estado e se transforme em algo energético. Ao se transformar em algo energético, essa energia ela sobe pelos canais medulares que são chamados esotericamente de Ida e Pingalá. São algo que não se pode ver com bisturi, não é algo físico, é algo energético, são canais energéticos que estão na nossa coluna, estão circulando a nossa coluna, como nós podemos ver aqui no caduceu de Mercúrio, símbolo da medicina. Vejam, o símbolo da medicina está representando exatamente os mistérios que nós estamos falando aqui. Exatamente isso. Vejam, aqui está Ida e Pingalá, os dois canais medulares subindo a coluna, né, que nós estamos falando aqui. Exatamente isso. Esse bastão, ele está representando a própria coluna do iniciado. Esse círculo, esse globo, ele está representando o cérebro, ou seja, essa energia sexual ela vai subir pela coluna e vai se depositar no cérebro. Essas asas, obviamente, elas estão se referindo ao espírito, às asas do espírito. Então, vejam, tudo isso aqui é um símbolo, a medicina, que é a medida da vida, é a tradução esotérica da palavra medicina, medida da vida, o máximo dela, o centro dela é esses mistérios que nós estamos falando. Ou seja, todos aqueles que perdem a sua energia sexual estão se afastando do que é a medida da vida. Se afastando cada vez mais, porque nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para transmutar a nossa energia sexual, para acender essa energia sexual. Bom, outras coisas que também são importantíssimas de serem levadas em consideração para uma prática sexual alquímica transcendente, de transmutação, é que
nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, a nossa imaginação, né, para que no momento da prática sexual não entre egos se expressando como pensamentos com pornografias, com desejos mundanos, com coisas passageiras, coisas que minam a canalização da energia, coisas que mancham a pureza dessa energia sexual. Nós precisamos, nesse ato sexual, estar inteiros, conectados com o outro, olho no olho, buscando o outro, uma respiração conjunta, um momento de presença, de conexão. Precisa-se estar presente, vivendo intensamente esse momento, e não buscando coisas da mente, imaginação, coisas que vimos, sei lá, na novela ou na internet, ou idealizando um corpo dos padrões que nós temos hoje, né? Os padrões de beleza foram transfigurados, então, buscando essas coisas. Nós precisamos nos limpar a nossa mente dessas coisas. Nós precisamos estar presentes, sentir a presença do outro, sentir que a nossa parceira, a mulher que está conosco nesse ato sexual, é a própria representação da nossa mãe divina. E da mesma forma, a mulher, nessa conexão, nessa entrega com esse homem, com esse varão que está ali consigo, que esse seja a representação do seu pai interno. É isso. O homem e uma mulher devem se entregar para aquele homem, para aquela mulher, que são a representação da sua mãe divina e do seu pai interno. O mantra Iao é um mantra poderosíssimo de transmutação, né? Que, bom, tem outras representações desse mantra, mas não vamos deter nisso. É um mantra que você pode fazer, entre outros mantras que existem, é um mantra que você pode fazer no momento da transmutação, né? Para que, com a força mântrica e com a força da imaginação, nós potencializemos que essa energia suba, né? Com a força da imaginação, nós vamos imaginando que essa energia está subindo, né? Na própria prática alquímica, nós estamos conduzindo com a imaginação criadora o que essa energia sobe pela nossa coluna, vem até o cérebro quando nós fazemos o mantra I, que essa energia sobe e vem até os pulmões quando nós fazemos o A, e que essa energia sobe e se deposite no coração quando nós fazemos o mantra O. Então a gente faz esse mantra da seguinte forma: I, A, O. Obviamente o casal vai conhecer essa prática, né? Vamos fazer ali essa prática no momento ápice, no momento que estão ali nesse êxtase sexual, eles podem fazer essa prática para a transmutação da sua energia criadora. Bom, é importante ressaltar algumas coisas também. Essa prática, a eficácia dessa prática, ela vai se dando pouco a pouco conforme o casal vai se conhecendo, vai praticando. Ao longo dos anos, eles vão cada vez mais se aperfeiçoando nessa prática, né? Não é uma prática que se consegue fazer provavelmente se ter uma eficácia quando se começa. Quando se está começando nessa prática, é natural que o cuidado seja em não perder energia, que talvez não se consiga ter uma intensidade tão grande no começo, porque o casal está ali procurando não perder energia. E controlar essa força quando ainda não se sabe muito bem, quando ainda está se aprendendo a lidar com o próprio corpo, que estava acostumado de uma forma antiga, de uma forma mundana, o corpo estava acostumado a isso. Nós precisamos ir aprendendo, construindo uma base, e isso vai começar que talvez, muito provavelmente, tenhamos que começar devagar. Temos que começar sem muita intensidade no começo para que possamos controlar. Se nós colocamos muita intensidade no começo, fica praticamente incontrolável e é muito provável que o casal vai perder a sua energia, não vai conseguir lograr fazer toda a prática e se manter livres, se manter vivos, esotericamente falando. Então, há que se ter esse cuidado, há que aprender, há que ter um diálogo entre o casal tem que buscar um ajudar o outro, ou seja, perceber o homem quando estão na união sexual, o falo introduzido
na mulher, né? O homem e a mulher, na introdução sexual, quando eles estão ali, a mulher precisa cuidar, ajudar o homem, para que talvez no momento em que ela perceba que ele está prestes a perder energia sexual, ela possa parar os seus movimentos. O homem é a mesma coisa, quando percebe que a mulher pode vir a perder energia, parar, ajudar ela, né, fazer os mantras, diminuir a respiração, se conectarem de outra forma, viver a experiência um pouco mais, tirar a centralização dos órgãos sexuais, viver mais na pele, no olhar, nos beijos, no toque, tirar um pouco da força somente dos órgãos sexuais. Isso são coisas que ajudam no começo o casal a conseguir ter uma eficácia maior na prática sexual alquímica, de transmutação alquímica. Bom, uma parte filosófica que eu quero dizer sobre isso aqui que nós falávamos antes é que o casal que pratica isso aqui, ele nunca deixa de estar unido sexualmente. É um casal que o magnetismo entre os dois é tão grande que parece que eles estão sempre vivendo uma experiência sexual. É algo íntimo, é algo particular, ninguém percebe, é só entre os dois. É algo que está entre o olhar do um para o outro, está entre aquele magnetismo, aquela busca que um tem para o outro. Os dois se querem, se buscam, se amam, se adoram o tempo todo, porque essa prática alquímica aumenta muito o magnetismo entre os dois. Por isso dizíamos que essa prática alquímica é o que há de mais poderoso para um relacionamento duradouro, para que haja amor, para que haja magnetismo entre um casal. Por quê? Porque sem a perda da energia sexual, o magnetismo continua entre eles. Essa força sexual que não é perdida, que é a força sexual que atrai um ao outro, ou seja, o homem busca a mulher sexualmente, a mulher busca o homem sexualmente. Se eles não perdem isso, essa busca, ela cada vez ela se engrandece, ela se aviva, ela se torna maior. E um casal que pratica alquimia sexual, sem dúvida alguma, são muito mais fortes, são muito mais resistentes às coisas do mundo. Sem dúvida alguma, é muito provável que eles não venham a se separar, porque eles têm um magnetismo muito grande. E aí eu vou jogar um balde de água fria em algo que eu li por aqui sobre Tantra, já ouvi falar no Tantra, que a Ana Bela falou. Vou jogar um balde de água fria nisso também. Por quê? Nós estamos falando de Tantra, sim, mas na sua origem, o que realmente é o Tantra, como ele surgiu, não o que nós vemos hoje em dia, né, nas redes sociais buscando like. Tudo isso que nós estamos vendo é pura... Olha só, bem quando eu ia falar o que realmente é. Essas coisas que nós procuramos, quero dizer, essas coisas que estão na internet, hoje em dia falando sobre Tantra, são pura magia negra. Em 100%. Afirmo isso com tranquilidade, com certeza do que eu estou falando para vocês. Tudo isso que tem, sei lá, workshop Tantra para despertar o Kundalini no final de semana. Não tem coisa mais desconectada do que isso. Não tem coisa mais, desculpem dizer, mas inclusive mais ridícula do que isso. Porque não tem uma vírgula do que realmente é Tantra, do que realmente é Kundalini. Porque essas práticas são práticas para iniciados, são práticas dos grandes mestres, dos grandes sábios. Não existiu um sábio no planeta Terra que não tenha praticado alquimia, porque esse é um mistério universal de união com Deus. O homem e uma mulher, quando estão unidos sexualmente nessas práticas que nós estamos ensinando, eles se tornam um. Essas forças se completam, se conectam, se preenchem uma à outra. Essa força sexual que existe entre os dois une as duas, e essas duas se fusionam e se tornam como Elohim. Ele e ela são deuses, se tornam deuses. Bom, tá um pouco... É isso, de forma geral é isso. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. E agora eu abro aqui, uma vez mais, para a gente conversar, para ver a compreensão que vocês tenham sobre isso, dúvidas que tenham. Eu vi que o Antoni chegou aqui, se quiser complementar alguma coisa que tenha percebido, que acha importante, que eu tenha deixado passar, fica à vontade, Antoni. Vi que ele conectou aqui. Se tem que corrigir alguma coisa também, fica à vontade.
E os demais amigos aí, Eliana levantou a mão, por favor, fica à vontade. Sabe o que eu queria saber? Essa energia de Kundalini também, transmutada, ela pode ser usada em processo de cura para o corpo, né? Você podia falar alguma coisa sobre isso? Claro, com certeza. Os médicos das antigas tradições faziam essa prática alquímica justamente para concentrar muita energia e poder curar outras pessoas. Né? Então, é uma prática que enche a pessoa de magnetismo e regenera o seu corpo físico. Né? Vou falar um ponto que eu esqueci de falar, foi bem importante essa sua pergunta. Com a prática alquímica, os praticantes, eles estão trabalhando com a solarização dos seus corpos, físico e internos. Ou seja, lembra que eu falei para vocês ali que nós não temos ainda uma estrutura nem física, nem química, nem biológica, nem psicológica, nem mental para expressar a força do nosso ser? Por quê? Porque os átomos que compõem esses corpos são átomos lunares. Esotericamente falando, são átomos degenerativos, que não têm a capacidade de expressar essas forças, essas potências. Então, a prática alquímica sexual, ela é capaz de fazer com que todos os átomos dos nossos corpos, esses que nós citamos, físico, internos, mental, emocional, os internos, vital também, astral, que todos os átomos desses corpos sejam substituídos por átomos solares. Então, todo o nosso corpo, um praticante, um alquimista, ao longo da sua vida, tem um corpo completamente novo, como se fosse um corpo imortal, porque esse é o elixir da longa vida, um corpo imortal, porque é um corpo solarizado. Então, nós vamos preparando os nossos corpos através da solarização atômica de todos esses corpos. Então, a regeneração vai acontecendo por meio dessa prática alquímica. Por isso, obviamente, que o símbolo máximo da medicina, né, como nós mostrávamos ali no caduceu de Mercúrio, está representando esses mistérios. Ali se preservou esses mistérios, né, justamente da alquimia sexual, porque essa é a medida da vida. Alguém mais? Alguma dúvida? Algo que tenham compreendido, que queiram compartilhar? Não sei se o Antoni está por aí. Se quiser compartilhar alguma coisa. Fez sentido para vocês ou pareceu loucura? Deixa eu ver aqui. O Davi colocou assim: quem disse que falei por causa de workshop ou algo parecido? Falei por causa da minha busca por saber mais sobre chakras e da Pingalá, sobre alinhamento. Não, perfeito, Davi. Desculpa se deu a entender qualquer coisa nesse sentido. Não sei se o Davi está aqui, acho que até ficou chateado comigo e saiu. Mas o que eu quis dizer, eu quis aproveitar o gancho para dizer que as coisas que estão hoje popularmente na internet buscando like não tem conexão com essa sabedoria, com isso que nós estamos falando aqui agora. Davi colocou aqui, a produção de DMT pelo cérebro quando se atinge esse equilíbrio. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas ele não está aqui para nos explicar mais. Então, seguimos. Geraldo, por favor. Eu de novo, desculpa aí, eu gosto de participar mesmo. Eu só queria agradecer aí, porque a aula foi muito boa, tirou todas as dúvidas, entendeu? Não tem nada de loucura, foi muito, muito profundo mesmo, tá bom? Na minha opinião, não tem nada de loucura, entendeu? Show mesmo, e obrigado aí por tudo. E qualquer coisa, estamos aqui na área. Valeu, obrigado. Perfeito, meu amigo. Estamos juntos. Alguém mais? Alguma dúvida? Se não, encerramos por aqui mesmo. E aí, surgindo, obviamente, mais adiante, os instrutores aí vão podendo orientá-los com alguma dúvida que surge, alguma coisa nesse sentido. As damas vão poder procurar outras damas instrutoras para esclarecer as coisas mais particulares, mais íntimas. Os homens, né, podem procurar o Alexandre aí, que é instrutor bastante experiente e vai poder tirar dúvidas que surjam também futuramente. Bom, meus amigos, agradeço uma vez mais, é sempre uma alegria imensurável poder reencontrá-los, como nós falávamos lá no início. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana,
que Deus acompanhe todos vocês e nos vemos em breve. Um grande abraço.